Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo essa pequena videoaula. Eu sou Giovana Dutriscalione, aluna de mestrado da professora doutora Ana Maria Seriano de Oliveira, faço parte do grupo do Ombro da FISUSP RP e estou no programa de reabilitação e desempenho funcional. Hoje eu venho aqui apresentar para vocês uma videoaula sobre a prática clínica da fisioterapia e propriocepção do ombro. Em primeira instância, eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram do questionário. A participação é de suma importância para o nosso estudo. Agradeço muito. Como início, para iniciar a aula, eu vou mostrar um cronograma para vocês, né? Eu vou iniciar com a definição da propriocepção, seguido das disfunções do ombro, da dor, instrumentos de avaliação e do treino proprioceptivo. Então, para iniciar com a definição da propriocepção. Charles Sherrington, em 1916, disse que a propriocepção é a nossa percepção de movimento e posicionamento articular no espaço em ausência de feedback visual. E a propriocepção, ela significa seu próprio mais percepção, que é a percepção de si mesmo. Então, ela é a orientação e posição corporal mais o senso de movimento de membros e corpo. A propriocepção, ela é um dos muitos componentes do sistema sensório-motor e ela tem as suas subcategorias. Então, a sua nomenclatura veio evoluindo a fim de abranger o tema de uma forma melhor, né? Como conseguimos ver aqui nessa imagem, que a propriocepção engloba, então, essas subcategorias, como ciência de posicionamento articular, com a reprodução de ângulos articulares de forma passiva e ativa, a sinestesia, com o senso de movimento articular passivo e ativo, o senso de produção de força, que é o senso de peso, tensão e esforço, e o senso de velocidade articular dos membros. Para ter uma ideia, a gente montou esse esquema para simplificar para vocês como funciona, né, a propriocepção no nosso dia a dia, porque infelizmente ela tem uma aplicação confusa e inconsistente do termo muitas vezes. Ela é confundida com controle sensório-motor ou com controle postural, e nós queremos esclarecer como funciona isso. Então, nós temos o sistema somatosensorial, e dentro desse sistema somatosensorial nós temos a propriocepção, como outros fatores, como a nocicepção, a mecanorecepção, entre outros. Né? E agora a gente vem para o controle postural, por exemplo. O que é o controle postural? Ele é uma integração sensorial. Então, existem vários sistemas contribuintes dentro dele para formar esse produto final, que é o controle postural. Então, a gente tem o sistema vestibular, o sistema visual, o sistema somatosensorial, no qual a propriocepção se encaixa, e temos também o controle sensório-motor, que também é uma integração sensorial. Então, nós temos a propriocepção como sistema visual, como controle motor, entre outros fatores que contribuem para isso. Então, a propriocepção, ela não é unicamente, ela não age sozinha, ela está nessa integração, ela faz parte disso tudo. E para exemplificar um pouquinho, eu trago esse esquema teórico, né, que mostra como que é essa integração sensório-motora, como que é essa integração para o produto final, como, por exemplo, temos aqui na representação de percepção e no controle de equilíbrio. Então, a gente vê que para resultar nisso, nós temos uma gama de integração, uma rede extensa e bem intrínseca, né, bem modulada, de uma integração entre diversos fatores, como vestibular, somatosensorial, visual, auditivo e o controle motor. Então, a propriocepção está dentro do somato sensorial, que junto com essa interação complexa, a longo prazo vai formar o produto final. Ela faz parte disso tudo. Ela está agindo em diversas coisas do nosso cotidiano. E entendendo isso, né, considerando a importância da propriocepção, como eu acabei de falar, ela faz parte da integração motora, então ela é importante, nós nos perguntamos em relação ao ombro, quais disfunções que acometem o ombro apresentam ou deixam de apresentar déficit proprioceptivo. Então, nós iniciamos com a capsulite adesiva, né? Nós sabemos hoje que a capsulite adesiva ela apresenta sim um déficit de propriocepção. Foi encontrado um déficit de propriocepção em ciência de posicionamento passivo e ativo, lembra das subcategorias que eu acabei de falar da propriocepção, na rotação externa. Além disso, encontraram diferenças entre pico de torque, tempo de aceleração, tanto para a rotação externa quanto o tempo de pico de torque para a rotação interna. Então, a gente tem algumas alterações também em relação ao torque desses pacientes. Agora,
Em pacientes com ruptura do manguito rotador, nós também sabemos que em todos os resultados avaliados, esses pacientes foram avaliados no movimento de flexão, e sim, teve alteração em todos os pacientes, né, comparado com um grupo saudável, ou seja, um grupo sem ruptura. Agora, dentro do grupo ruptura, os pacientes com uma ruptura considerada maciça foram os que obtiveram maior erro. Então, os pacientes com uma ruptura pequena ou grande também apresentam déficit proprioceptivo, mas esse déficit é maior em pacientes com uma ruptura maciça. Como eu havia falado, foi a reprodução do posicionamento ativo em flexão do ombro em que esses pacientes foram avaliados e que conseguimos perceber que sim, eles têm déficit. Em pacientes com estabilidade glenomeral, esses pacientes também apresentam déficit em todos os movimentos avaliados. No caso, foi a flexão, a abdução, rotação interna e rotação externa do ombro, nos testes de reprodução de posicionamento ativo. Outro achado interessante também foi que os pacientes, o ombro com déficit, com estabilidade, o ombro com estabilidade, perdão, apresentou déficit e o ombro não acometido também apresentou um déficit proprioceptivo. Agora, a gente vem para a síndrome do impacto subacromial, que é um pouco contraditória na literatura. Algumas pessoas apresentam que sim, há um déficit e outras não. Então, um estudo de Sarrinho e colaboradores em 2017, eles avaliaram pacientes com síndrome do impacto e o ombro com sintomas apresentou déficit proprioceptivo na sinestesia e na reprodução de posicionamento ativo e passivo. Fora isso, tal qual na instabilidade glomerular, o ombro sem sintomas também apresentou déficit, porém só na sinestesia. Em contrapartida, a gente tem um estudo mais recente em que foi comparado também um grupo saudável e um grupo com síndrome de impacto. E eles não encontraram nenhuma diferença significativa entre esses grupos, independente do movimento realizado e independente da subcategoria da propriocepção avaliada. Agora a gente vem para a fratura. Infelizmente, não há nenhuma evidência na literatura atual sobre fratura e propriocepção. Hoje nós temos comprovações, nós sabemos que pós-cirurgia, pós-intervenção cirúrgica, ou tanto a artroscopia como a artroplastia, nós temos um déficit proprioceptivo, mas sem falar de cirurgia, somente com a fratura, nós não temos nenhuma análise ainda em relação a isso. Agora nós vimos para metade da nossa aula, né, sobre dor. Será que a dor afeta, né, a propriocepção do ombro? Um grupo de pesquisadores em 2015, eles pegaram pacientes saudáveis, sem dor no ombro, sem qualquer problema nessa articulação, e induziram dor nesses pacientes com uma solução salina para fazer a avaliação. Então, como nós conseguimos ver nessa imagem, nós temos essa paciente com uma máscara para os olhos para tentar evitar o feedback visual, e ela está fazendo a avaliação de reprodução de movimento passivo, de centro de posicionamento passivo e da sinestesia. Então, eles estão com dor nesse momento. Quais foram os resultados? A dor, eles não obtiveram um aumento de dor ao realizar o teste, mas eles tiveram uma detecção de movimento reduzida em torno de 29,5% nos participantes que fizeram esses testes. Porém, não tem alteração nenhuma no reposicionamento articular passivo. E o que isso significa? Então, essa detecção diminuída, né, a gente acha que é ruim, mas no caso não, nós esperávamos que a sinestesia piorasse. A sinestesia que é a percepção de movimento. Mas o que que a gente teve? A gente teve um aumento da percepção, que gerou um alerta e uma percepção do movimento mais rápida. Então, o tempo de percepção diminuiu em quase 30%. Se nós tivéssemos uma sinestesia, um déficit na sinestesia, esse paciente demoraria para perceber que o movimento está acontecendo. Porém, foi o contrário que aconteceu. A dor aumentou essa percepção e o tempo de perceber o movimento diminuiu. Outro estudo, uma revisão de Jaeger e colaboradores em 2019, eles avaliaram, analisaram diversos pacientes com dor no ombro, né? Pegaram estudos com diversos acometimentos e eles sugeriram que há moderada evidência no acometimento da sinestesia e níveis de baixa qualidade para o senso de força. Ele corrobora com o soro, enquanto ele fala que o reposicionamento passivo não apresenta mudanças pela dor, porém, o reposicionamento ativo apresentou resultados inconsistentes. Então, hoje, a gente ainda tem na literatura alguns estudos que apresentam que a sinestesia pode sim ser afetada, seguido por uma qualidade baixa e de comprovação no senso de força,
e ainda resultados inconsistentes em relação ao reposicionamento ativo do ombro. Agora a gente vai falar sobre instrumentos de avaliação da propriocepção do ombro. Que instrumento nós utilizamos para fazer essa avaliação? E aqui nós temos o dinamômetro isocinético como padrão ouro. Eles vêm com um coeficiente de correlação entre a classe de 0,92. Logo depois, em segundo lugar, nós temos o inclinômetro digital, com uma correlação intraclasse também de 0,84. Em terceiro, vem a ponteira laser, com uma correlação interclasse de 0,78. E depois o goniômetro, com coeficiente de correlação interclasse de 0,6. Então, hoje nós sabemos que o padrão ouro, a melhor forma de se avaliar a propriocepção no ombro é o dinamômetro isocinético. E seguido disso, nós vemos com alguns instrumentos que são um pouco mais acessíveis para a população clínica, que é o inclinômetro digital e a ponteira laser, com boa confiabilidade. Vamos para a nossa última parte da aula, em relação aos tipos de treino para a propriocepção do ombro, né? E eu já começo essa parte falando que a constituição do treino proprioceptivo não é clara na literatura. Então, muitas pessoas usam esse treino proprioceptivo como intervenção, mas eles não estabelecem o que é esse treino proprioceptivo. Então, a gente tem aí uma leve confusão do que isso significa. E voltando desde que eu falei que a propriocepção, ela é uma integração sensorial, se a gente para, pensa e entende isso, que o aprendizado motor é multissensório, fica difícil discernir melhor somente em uma modalidade contribuinte, como a propriocepção. Então, alguns autores, eles argumentam que qualquer forma de aprendizado motor está associada ao processamento proprioceptivo e assim treina para a propriocepção. Porém, a mãe e colaboradores, em 2015, sugeriram que o treino proprioceptivo focaria em melhorar a propriocepção ao estimular a informação somatosensorial sem outras modalidades, por exemplo, a visão. Então, nós temos voltando àquele esquema inicial, nós temos o- uma tentativa de minimizar a ação, a contribuição de outros sistemas para tentar chegar num treino proprioceptivo. Então, a gente tentaria tirar os feedbacks auditivos ou visual para tentar realizar esse treino proprioceptivo propriamente dito. Como temos aqui alguns exemplos, que é o reposicionamento ativo com ponteira laser, temos também o posicionamento ativo com a bola suíça, e também temos o uso de peso, né, a realização de um fortalecimento ou algum exercício com um peso sem feedback visual. Vocês conseguem ver que essa paciente está com os olhos fechados. Então, a evolução de tudo isso seria os pacientes realizarem esses exercícios de olhos fechados e tentando minimizar qualquer outro sistema que está contribuindo para essa integração. Porém, volto a falar que o aprendizado motor é multissensório. Sendo assim, qualquer forma de aprendizado motor se associa com o processamento proprioceptivo. Então, nós temos outras intervenções, como, por exemplo, o PNF, que é o Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, que trabalha a mobilidade, o controle de movimento, a coordenação articular. Também temos o treino de fortalecimento. O que é o treino de fortalecimento? É a produção de força, velocidade, posição articular. Então, se a gente para analisar o que constitui essas intervenções também, é o que é a integração sensorial, né? Nós sabemos que o senso de velocidade faz parte da propriocepção, que o senso de peso faz parte, a questão de coordenação articular do movimento, a percepção de movimento. Então, essas intervenções também estão trabalhando modalidades, as subcategorias da propriocepção. Outro estudo da Eiger, em 2020, foi uma revisão em que eles se perguntaram, né? Veio a pergunta: estratégia com reabilitação conservadora pode aprimorar a propriocepção no ombro? Estamos falando do treino proprioceptivo. E o que aconteceu nesse estudo? Eles trouxeram diversas intervenções, entre elas a fisioterapia convencional, que para esses estudos incluídos foram terapia manual, alongamento, fortalecimento, estabilidade escapular e educação ao paciente. Também avaliaram uma intervenção com a bandagem elástica, kinesiotape,
O treino proprioceptivo, que seria com haste vibratória, prancha oscilante e exercícios proprioceptivos, e outras terapias passivas, como crioterapia e TENS. E o que seria o treino proprioceptivo para esses estudos, né? Então, eles juntaram, foram agrupados entre técnicas de facilitação neuromuscular escapular, suporte de peso estático, exercícios de equilíbrio de membro superior, pranchas oscilantes, estabilização escapular dinâmica com bola, haste vibratória, estabilização escapular com superfície instável, como é a bola suíça, como nós podemos ver nessas imagens, haste vibratória, perdão, a prancha oscilatória também e a bola suíça. E entre os resultados, o que eles descobriram? Em relação à bandagem elástica kinesiotaping, as evidências são conflitantes para indicar melhora na propriocepção com o uso de bandagem elástica. Então, a gente ainda não sabe, não tem como falar que a bandagem kinesiotaping melhora ou piora, né? Ou não tem nenhuma influência na propriocepção. Na terapia passiva, nós temos um nível moderado de evidência que indica que essas terapias passivas, como o Brace e TENS, não melhoram a percepção do ombro. E agora nós vamos para a comparação que acho que a maioria espera da fisioterapia convencional com o treino proprioceptivo, né, que foi oferecido por esses estudos. A fisioterapia convencional, ela mostrou pouca evidência definitiva que a terapia convencional realizada nesses estudos, que eu acabei de comentar, melhora diretamente a propriocepção do ombro. O treino proprioceptivo em contrapartida teve resultados que o PNF escapular melhora o senso de posicionamento e há um nível moderado de evidência que sugere que a prancha oscilante e o bastão oscilatório, mais a propriocepção com terapia convencional, ajudam, tem um grande... existe, né, uma mudança na propriocepção. Porém, para essas duas intervenções, o que foi analisado, perceberam que a própria percepção melhorou, teve, né, uma melhora em indivíduos com uma deficiência já conhecida de propriocepção. Então, pacientes pré-intervenção, pacientes antes de começar qualquer terapia, tiveram a propriocepção avaliada e um déficit proprioceptivo encontrado. Esses pacientes tiveram melhora no pós, mas os pacientes que não tiveram déficit inicial não apresentaram melhora depois. Nós temos ainda incerto sobre o que o treino proprioceptivo engloba, e se ele apresenta ganhos melhores ou iguais em relação a uma fisioterapia convencional. Então, nós não sabemos, primeiro, que muitos autores tratam o treino proprioceptivo, mas não falam, não abordam sobre o que está dentro desse treino, né? E num estudo atual, ano passado, Xavier e colaboradores apresentaram os mesmos resultados que Dillec e colaboradores em 2016. Então, o estudo de 5 anos de diferença, ele comparou grupos de treino proprioceptivo e de terapia, fisioterapia convencional, e eles descobriram que não há diferenças significativas entre esses grupos em relação à propriocepção. Nós sabemos, porém, que ambos, tanto o treino proprioceptivo quanto a fisioterapia convencional, apresentam melhora na dor, função e amplitude de movimento. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram esse vídeo até o final. Novamente agradeço a participação de vocês e me disponibilizo para tirar qualquer dúvida ou outras questões. Muito obrigada.